Muito bem, vamos agora de olho em Brasília, que esse é o nosso problema. Então nós estamos com dois fatos que nós estamos focados hoje, que é o tratoraço aqui em São Paulo, em protesto contra o Dória, o governador João Dória, que louquinho mandou imposto em cima da produção de alimentos básicos, e também a invasão de ontem do Capitólio por parte dos filiados, né, os seguidores do Trump e as suas consequências no Brasil. Então, de olho em Brasília agora com Renato Dias. Muito bem, vamos saber primeiro do Renato como é que ele está vendo o comportamento do Dória, que ontem à noite tentou dar um passa-moleque no tratoraço. Claro que não conseguiu. Renato. João Batista continua aqui no Mato Dentro, em Ibiúna, interior de São Paulo, mas sempre acompanhando a política de olho em Brasília. E agora, de olho aqui em São Paulo, com a desistência do aumento de impostos por parte do governador João Dória, né? Finalmente, a pressão deu resultado. Hoje é um dia muito importante, com toda a questão aí do tratoraço marcado. Ele sentiu a pressão e finalmente resolveu voltar atrás, João. Segunda vez que o governador Dória acaba desistindo, né, de uma decisão dele. Primeiro, ele foi para Miami, chegou lá, viu que tinha pegado muito mal e voltou na mesma hora, naquela férias que ele tirou ali logo após determinar o lockdown aqui em São Paulo, no estado todo. E agora, novamente, depois de muitas críticas, justas críticas, né, principalmente do setor produtivo, o setor do agro, ele decidiu ontem, no início da noite, ali, umas 9 horas da noite mais ou menos, anunciou no seu Twitter. Eu até compartilhei contigo, João, o comentário justamente do Gustavo Junqueira, né, o nosso secretário da Agricultura, um homem muito importante aí na história do agro, com uma visão muito boa e com boas ideias, comemorando essa decisão do João Dória. Vamos ver como é que isso vai ser daqui para frente, se essa decisão vai ser mantida, mas uma vitória para os produtores, uma vitória para os consumidores, né, João? Que a gente sabe que isso sempre, no fim, acaba sendo repassado. Quem paga a conta são principalmente os mais pobres, né, que tem a maior parte da sua renda destinada aos alimentos. Então, Dória recua, né? Um dia muito atribulado ontem, a questão toda lá dos Estados Unidos acabou tirando um pouco o foco dessa notícia. A gente vai falar disso num outro comentário, mas por enquanto a notícia é de comemoração e acompanhar muita atenção também para os próximos passos, para ver como isso vai ser definido daqui para frente, se é realmente uma decisão definitiva ou se ainda teremos novidades em torno das alíquotas dos impostos aqui em São Paulo. João, até daqui a pouco então, a gente continua aqui de olho em Brasília. Até mais. Então você volta já para falar das consequências do Trump, mas antes vou dizer aqui, tá certo que o Gustavo Junqueira, o secretário da Agricultura de São Paulo, comemorou o recuo do seu chefe, que é o governador Dória, ontem à noite, mas ninguém entrou nessa, viu, Gustavo? Ninguém entrou nessa, só você. Porque uma coisa é anunciar pelo Twitter, suspendi. Papagaio também fala. Tem que botar no Diário Oficial, né? A anulação dessa decisão estúpida. Imagine, em plena pandemia, todo mundo desempregado, 14 milhões de desempregados. Você tinha que fazer o inverso, Dória. Você tinha que ter tirado, baixado os impostos, e não subindo a majoração dos impostos. Está louco? Você tinha que estimular o emprego. Você fez o inverso. Então, assim, não vem com essa historinha. Hoje teve o tratoraço, nós vamos mostrar mais imagens daqui a pouco. Um êxito, uma marca muito séria para os políticos antigos. O Dória, apesar de ser jovem, é político antigo, que vocês não controlam mais a cabeça das pessoas. Nós estamos livres, libertos por esse aparelhinho aqui chamado celular, WhatsApp, mídia social. Você se engana se você pensa que você controla o povo brasileiro, principalmente os produtores de São Paulo, tecnificados, não vão entrar na sua. Vamos voltar então ao Renato, de olho em Brasília, para saber quais foram as consequências na política brasileira dessa invasão estúpida também lá no Capitólio. Morreram 4 pessoas, absurdo, uma coisa inaceitável e inimaginável. Renato, sua opinião. João Batista, todos devem ter acompanhado ontem as notícias sobre a invasão ao Capitólio, que é a sede do Congresso americano. Havia uma multidão do lado de fora que primeiro acompanhou um discurso do presidente Donald Trump e, ao ser confirmada a vitória de Joe Biden, havia ainda uma expectativa que talvez esse processo pudesse ser revertido com as denúncias de fraudes, mas isso não aconteceu, e aí a multidão se encaminhou para o Congresso americano e invadiu
a sede lá onde estava acontecendo essa sessão da confirmação da eleição. É claro que a gente repudia, né? A invasão é sempre ruim, a gente fala disso aqui no Brasil, e quando é a favor do Trump também temos que repudiar, mas ficou claro também o duplo padrão da imprensa, né? A gente cansou de ver muitos protestos daquele pessoal lá do Antifas, Black Lives Matter e tudo mais, e quando eram protestos contra o Trump, a imprensa sempre relatava como manifestantes, né, estavam ali com uma razão para fazer tudo aquilo, depredações, e sempre a imprensa passando um pano, né? Agora, que é a favor do Trump, todo mundo revoltado, falando em ataque à democracia, muitos discursos aparecendo, os políticos brasileiros, obviamente, surfando essa onda, Rodrigo Maia, muitos senadores e até os nossos ministros do STF, né? É claro que eles não poderiam ficar de fora para tirar uma casquinha desse episódio. O engraçado, João, é que lá nos Estados Unidos, nenhum ministro da Suprema Corte americana se manifestou sobre o assunto. É óbvio, não é papel deles, né? Eles estão lá para serem juízes. Já por aqui, eu vi Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, todo mundo dando o seu pitaco. Bom, vamos acompanhar como é que isso vai terminar. Agora o Trump disse que vai sim sair no dia 20, né, que é a data para ele deixar a presidência de uma forma tranquila. Houve também censura nas redes sociais, o Twitter derrubou a conta do Trump, o Facebook é a mesma coisa. O pessoal lá reage muito forte, né, João? O sistema não estava satisfeito com a presidência do Trump e reagiu de uma forma muito forte. A gente não pode afirmar com certeza que houve fraudes, mas toda a questão aí da imprensa, as redes sociais, o pessoal realmente não queria dar chance e não deu chance para o Trump se reeleger. Nós condenamos essa questão aí das invasões, como fizemos antes, mas pelo menos nós temos coerência, né, João? Falamos sempre a mesma coisa e existe também uma suspeita que havia ali uns infiltrados, mas também não podemos afirmar nada por enquanto, ok? Continuamos aqui sempre de olho em Brasília e também de olho lá em Washington. Um abraço! Do campo para o campo. Muito bem. Vocês ouviram os grilinhos aí no fundo lá do Renato? Pois é, do campo para o campo.